Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 10ª edição do Piledriver FM, que na realidade é a edição 10.2, porque o que aconteceu foi o seguinte: terça-feira gravamos eu, o Will e o Daniels, o que seria a edição 10, mas infelizmente eu estava com um problema na minha internet, devo ter caído umas 20 vezes da cal e isso comprometeu a gravação. Como eu gravo a minha voz à parte, as minhas falas estavam ok, mas os áudios aí do Will e do Dennis ficaram comprometidos, tudo cortado, ou algumas vezes completamente mudo. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Então, basicamente, foi um episódio perdido. Por quê? Por quê? Por quê? Mas, para não deixar passar em branco essa edição, ainda mais que é sobre o pay-per-view Piledriver, eu resolvi hoje, quinta-feira, pegar para gravar sozinho uma review rápida aqui do pay-per-view, só para que tenha algo mesmo. Então serei hoje apenas eu, mas sem mais delongas, vamos então aí ao show. Bora! Hora do show, porra! Da gravação antiga, tem um trecho aí do Daniels falando seu clássico Piledriver. Então vou abrir a review do pay-per-view com ele. Bom, o show se iniciou aí com o Joey Mercury entrando na arena acompanhado da Melina, desrespeitando o público japonês com aquele clássico truque heel de atacar o público com visões estereotipadas aí, o que se fosse um show real, com certeza iria dar muito hit aí ao Joey Mercury, o que é o papel dele. Então eu diria que o Mercury está crescendo dentro da empresa e conseguindo seu espaço. Na gravação, o Daniels até relembrou do ano passado, em que o Felipe Austin teve um papel semelhante, mas nós três chegamos à conclusão aí que o Mercury já é superior ao Austin, né? Que eu e o Will, inclusive, nem lembrávamos que ele estava no pay-per-view passado. Não tô lembrado, não. O desesperado, que o Will não sabia, acredito que muitos de vocês talvez também não sabiam, mas ele é japonês, né? Se bem que agora que vocês viram o show, quem não sabia, se leu o show já sabe, né? Mas enfim, o desesperado entrou aí nada satisfeito com essa falta de respeito aí do Mercury com a cultura do país. E o Mercury ainda continuou a provocar. Fez ali a pose da garça, pose de sumô, reverência japonesa, até tomar um roundhouse kick aí pra ficar esperto, mas dá aquele susto, né? Mas quem leu os comentários já sabia aí que, né, o kick-out aí não foi nenhuma surpresa. E a eventual vitória aí do Mercury após o snapshot também não. O Mercury fez um excelente trabalho aí nos comentários, na verdade no comentário, né, que é limitado aí em uma parte só, mostrando mais do lado completamente arrogante e prepotente dele. Eu lembro que na primeira promo dele, o Gleison havia me falado aí no PV que ele tinha achado ruim, e aí eu defendi o cara, né, porque foi só a primeira promo dele, era contra um cara inativo, era mais uma introdução ao personagem. E aí agora nessa última promo houve uma melhora significativa, ao ponto de que o próprio Gleison veio falar comigo que achou melhor, e é isso aí. Vitória no pay-per-view debut aí do Mercury, que já soma 4-0 em seu cartel, e começa a ser um oponente mais credível ao Bear Bronson. Embora eu, o Will e o Daniels ainda achemos que o Urso não vai perder o title pra ele, né? Mas isso aí só com o tempo a gente vai saber, né? Ou será que não? E aí no backstage tivemos César tomando posse de um dos vestiários da arena, e o Crazy Dragon apenas querendo se trocar, até falar, foda-se, vamos me trocar em outro lugar então. E aí o César achando que isso tudo poderia ser um plano do Ronaldo para ele distrair, ao ponto dele até desmarcar um encontro com a japonesa peituda, mas é isso aí. Isso veio da primeira promo do César, que lançou 2 no card, uma segunda mais focada na match, muito boa, mas essa primeira mais de segmento na zoeira. E aí eu dei uma alterada, né? Então acabou que na versão final não tivemos o Ronaldo de peruca fantasiado de japonesa. Ganhei! Mas é isso aí, um segmentozinho aí da CSA para não perder o costume, já que o César merece demais toda essa atenção aí nos shows. E aí, saindo do que talvez muitos vissem como kickoff, Ninguém se importa. fomos pra luta de Pac vs Enzo Amore, em que o Big Cass fez a roubada clássica ali, a trapaça clássica, que é pegar o oponente do Enzo ali do April e jogar, empurrar ele ali contra a barricada ali, mas... E ao fim ele também ainda tentou proteger o Enzo de levar o Black Arrow, ficando ali sobre ele, mas não funcionou não, porque o Pac fez de qualquer jeito o Black Arrow ali em cima dos dois e ainda colocou depois o Enzo no Rings of Saturn pro primeiro tap-out aí da noite, a vitória de Pac. Na gravação anterior,
a gente especulou o futuro do Pac, mas o Daniels ainda brincou que de nada adianta, porque ele chega pra enfrentar o Bear Bronze e perde, né? Mas é isso aí, o Pac tá rumo a tentar conseguir uma nova oportunidade, riscou mais um nome da lista aí de wrestlers da X-Velocity Division, e é isso aí. Durante a análise do próximo card, que vai ter Ospreay versus Mercury, foi até especulado que o vencedor dessa luta pode enfrentar o Pac pelo primeiro contender aí ao Tyro do Bear Bronson. E aí, falando do Bear Bronson, ele defendeu frente ao Will Ospreay, mas como o Felipe Paulo é muito ocupado, não teve promo com esse personagem dele, então foi uma vitória sem grandes dificuldades aí pro Bear Bronson, que dominou a match inteira, e quando o Ospreay começou a conseguir o momento dele, logo foi cortado por um clothesline mid-air e aí colocado no Bear Hug pro tap out. Bear Bronson 15-0 nessa winning streak aí, apenas 2 vitórias de superar o X único, o que Daniels, o Will e eu achamos que vai acontecer, e agora é esperar para ver se ele vai superar o 21-0 do Page. É difícil, ainda mais com novos nomes surgindo agora, Jay Mercury, LA Knight, Zach Gowen, que vão debutar no próximo show. A divisão deu uma estagnada por um tempo, mas agora já está se renovando, a engrenagem está voltando a rodar. Então vamos esperar para saber quem vai ser o próximo adversário do Bear Bronson, né? Como diz ele aí nas promos, né? Who's next? Que as crianças de hoje em dia são os verdadeiros poliglotas. E aí no backstage tivemos o Slater tentando convencer o Matt Taven a desistir da Fist of Fire Match, porque segundo ele, se o Taven pegou uma das briefcases ano passado, tinha 25% de chance de ser demitido. Mas como ele não foi, agora se ele pegar de novo uma briefcase, ele teria 50% de chance de ser demitido. O Ziggler disse que não acha que é por aí a conta. O Will e o Daniels disseram não serem bons de matemática, mas também não acham que seja por aí a conta, então o Taven não comprou esse papo não. Diz que se ele tá querendo enganar algum trouxa pra procurar Ian Ares. O Will ainda me perguntou se eu tirei esse segmento aí da promo do Slater. Eu brinquei que promo, ele promo só 2 linhas só, mas é brincadeira. O Slater promou pro pay-per-view 1 parágrafo, mas eu não reclamo, já é uma melhor, então tá valendo. Melhor do que nada. E aí de volta ao ringue tivemos a Brazilian Cage Match, que o Will até perguntou se era inspirado na match da WrestleMania, que teve recentemente do Apollo Crews, mas nem foi não, foi inspirado na Lions Den Match, que teve na época da WWF. A gente até chegou a comentar um pouco sobre a estipulação. Eu sempre achei que era uma tentativa da WWE de copiar o MMA, copiar o UFC, né? Mas depois que eu assisti as 2 Lions Den Match que já tiveram, eu percebo que não. No máximo a jaula é inspirada, porque parece um octágono e tal, mas a ação dentro do ringue em si, em nenhum momento tenta parecer com uma luta legítima, e sim mantém os aspectos do pro wrestling mesmo. O único absurdo é a Brazilian Cage Match não estar superlotada de detentos paulistas aplicando golpes em idosos de outros estados. Como disse nosso amiguinho aí, Clintosaurus. Bom, falando agora da match em si, como esperado, tivemos a vitória do César, com uma excelente segunda promo, né, para esse combate, enquanto o Ronaldo havia me dito que ia promar, mas nem promou. Ele não vai continuar com a PWF. Ele disse que até pensou em voltar quando eu chamei ele, mas ele acha que ainda não desintoxicou o suficiente aí dos fakes e vai continuar de fora. Mas é isso aí, uma vitória via submission pro César. E eu ainda perguntei ao Will e ao Dennis o que eles esperavam pro futuro aí do brasileiro, do campeão. Nenhum deles soube nem o que especular. Então é isso aí, teremos que esperar para ver o que será do Hardcore Championship. Indo agora para outra luta aí com os cinturões em jogo, a única match que mudou os campeões, né? Killer Elite Squad contra o Unlimited Chiefs. O Daniels até começou sua fala com chupa Gleison. Chupa! Então acho que vale a pena eu passar esse recado aqui pro Gleison, né? E o Will falou que leu a promo do Gleison e do Archer, porque o Gleison mandou para ele no PV antes, e ele não achou excelente, achou ali nota 7, e de fato eu também não daria uma nota maior que 7. O Gleison se preocupou em apenas counterar argumentos e para qualquer possível coisa que os Chiefs poderiam falar ou não, ele já tem uma resposta, e aí a promo propriamente dita com os caras, pra mim, deixou a desejar. Então é esse seu argumento de merda? E a promo dos Chiefs, no geral, foi melhor mesmo e mais aprofundada. Eu até tenho a teoria que o formato dos Chiefs, da promo dele, o formato da promo favoreceu a eles.
o formato do Reigns falar por 3 parágrafos seguidos, depois vem o Keith Lee, complementa por mais 3 parágrafos seguidos. Isso no resultado final deu um maior espaço para desenvolvimento das ideias, ao contrário da Killer Elite Squad, que fez muito quebradinho, um parágrafo Archer, outro parágrafo Gleason, aí volta pro Archer, aí outro parágrafo volta pro Gleason, e aí eles abordaram muita coisa, mas tudo de forma muito rasa e sem muito aprofundamento. Então, para mim, vitória clara dos Chiefs, que se torna a primeira dupla Double Champion, sendo campeões de ambas divisões da PWF de dupla. E eu, sinceramente, não tenho nada a dizer da dupla aí do Master com o PD, além de tudo que eu já venho escrevendo sobre eles aí nesses últimos quadros da PWF, que o Glaze, inclusive, fica muito puto. Mas não tem outra coisa a dizer a eles, senão elogios, quanto à qualidade dos comentários, quanto à química deles, promando em conjunto. Mas, pelo menos, o Glazinho não ficou chateado aí com a derrota. Ele ficou, pelo menos ganhei 100 dias de campeão de graça pro meu currículo. Chupa aí, ô seu arrombado. Só ficou um pouco chateado com o score, né? Mas enfim, né? No backstage aí, ainda antes da Fist of Fire match, tivemos o Slater tentando, sem sucesso, chegar no Ian para lhe fazer desistir da match. Algo que o Daniels, inclusive, falou que o Ian deveria ter escutado. Mas então, quando ele é entrevistado ali pelo Gabriel Massa, ele solta a matemática dele, que piora em relação ao do segmento anterior. Obviamente inspirado naquela clássica promo do Scott Steiner na TNA. The numbers don't lie! E segundo Slater, se 1/3 dos competidores vai sair vitorioso da Fist of Fire match, e a Benoit Academy representa exatamente 1/3, então tinha 100% de chance deles saírem vitoriosos. E quanto à possibilidade dos 4 saírem vitoriosos, ele pega 33%, somado com 1/4 de 100%, enfim, uma confusão que termina com o Benoit falando que vai transformar os 58% e 1/4 em 100%. Acertou, miserável. Então fomos para Fist of Fire match. Ao contrário do ano passado, eu optei por fazer o cara inativo ser o primeiro a pegar a briefcase para manter aquela tensão ali de quem seriam os vencedores ativos até o final. Então o Ian limpou o ringue e foi o primeiro a pegar uma briefcase. Cesaro e o Crazy Dragon trabalharam muito bem em conjunto, limparam o ringue até que ficou entre eles, e aí foi o Cesaro quem levou a melhor para pegar uma briefcase, e logo na sequência o Matt Taven também se aproveitou para pegar a terceira briefcase, sobrando apenas uma briefcase aí para 9 competidores. O Hurricane chegou a pegar a última briefcase, mas o Suicide, que estava na match aí com o único objetivo de impedir o Hurricane de sair vitorioso, bom, missão cumprida, porque ele conseguiu fazer um avalanche back suplex e fazer o Hurricane aí soltar a briefcase, mas você ainda pegaria a briefcase aí, mas torpedo musical nele. E o Dragon 9, quem se junta a Ian Ares, Cesaro e Matt Taven como os vencedores. E aí vocês podem pensar que então Dragon 9 foi o terceiro melhor promador da match, né? Mas não, pra mim ele foi o melhor da luta aí. Meu ranking é Dragon 9 em primeiro, Taven em segundo, porque ele iniciou seu comentário fazendo uma referência ao seu comentário da match do ano passado, mas aí ele faz uma quebra desse comentário, representando essa nova gimmick de um jeito muito bem feito. E aí então o Cesaro, que era esperado ser o melhor, pra mim ficou em terceiro, mais no mérito do Dragon 9 do Taven mesmo. Mas o que importa é que ele conseguiu ser um dos vencedores, e acho que é o que importa, né? Mas aí, como o Cesaro e o Taven já eram a grande aposta da maioria, eu preferi fazer eles ganhando primeiro, para manter até o final o suspense de quem venceria junto deles, que na verdade para mim foi o melhor promador da match, né, o Dragon 9. E o Daniels ainda falou que ele já esperava o Cesaro e o Dragon 9 ganhando, talvez por ele já conhecer o Dragon 9 da taverna, né? Eu confesso que eu não esperava ele vencendo de jeito nenhum, muito menos sendo o melhor da match. O cara vinha de 3 derrotas e quase nada para usar a seu favor dentro da PWF, mas o Devon mostrou o porquê de ser visto aí como um excelente promador. E calou minha boca, e talvez de muitas pessoas aí que duvidaram. É isso aí, melhor da match. Muito obrigado, muito obrigado. O Hurricane ficaria em quarto lugar. O Will mesmo falou que a primeira parte dele ele fez na moral, mas a segunda ele não se esforçou tanto. E isso foi perceptível. E ele mesmo, após ler as promos dos vencedores, ele disse que achava que eles mereciam essa.
O Suicide foi bem também, mas ele fez essa promo antes de eu dar o feedback do último cast. Então acho que isso pode ter sido um fator, além de que ele mesmo não estava acreditando tanto na vitória que ele me disse, mas agora ele já está empolgado de novo, né, com algo que tá aí para acontecer e a gente já vai falar mais pra frente aqui na review do pay-per-view. O Crazy Dragon foi a primeira promo dele aqui na PWF, então foi mais introdutória, apesar de muito boa, mas aí contra os vencedores pra mim não dava. E acabou que entrou também naquilo dele ser o competidor que havia uma menor bagagem aqui dentro da empresa para usar a seu favor, né? O cara tem muita bagagem fora da PWF, né? Mas quando se trata aqui da PWF, ele só tinha a Battle Royale, né, para usar a seu favor. E o Slater, como eu já disse, fez uma promo de um parágrafo só, mas eu sinceramente não reclamo, já tá melhor que as 2 linhas. Tomara que mantenha aí desse jeito. Quanto ao Nascer, eu esperava que ele fosse o vencedor no lugar do Dragon 9, mas pra mim ele executou mal a mágica da promo dele. Basicamente foi o seguinte, tinham 4 bolinhas, 3 vermelhas representando o title shot e uma preta representando a demissão, escondidas em 12 copos, que aí estavam representando os competidores, os 12 competidores. E aí como funcionou? O Nascer falava, por exemplo, da Benoit Academy, quem pra ele seria um dos demitidos, e aí ele levantava um copinho e mostrava a bolinha vermelha. Depois falava de mais alguns competidores e revelava outra bolinha vermelha. Aí beleza, terceira bolinha vermelha. Aí no final ele falava dele mesmo, tirava todos os copos, deixando apenas o que tinha a bolinha preta. E aí eu não sei, eu acho que seria melhor executado se, por exemplo, ele falasse da Benoit Academy, levantasse um copo e tirasse a bolinha preta, representando que um deles ali seria o demitido. Aí ele fala do Ian, o parceiro dele, e revela uma bolinha vermelha, representando que uma das malhetas seria dele. E aí depois ele fala do restante da match, e revela a segunda bolinha vermelha, representando que uma das malhetas vai estar ali entre todos aqueles nomes ali. E aí por último, ele fala dele mesmo e revela a última bolinha vermelha, mostrando que um dos title shots é dele. Enfim, essa é a minha crítica, mas no geral todos os 8 que promaram estão de parabéns. Eu acho que foi uma grande luta aí. Eu acho que depois do main event, do co-main event, acho que pode ter sido aí a terceira melhor luta aí. Parabéns. E aí, antes de Matheus Daniels versus Ace Daniels, tivemos no backstage o Clyke conversando um pouco com o Daniels pai, lembrando que a primeira luta deles na PWF foi um contra o outro, logo ali no primeiro take-me da empresa, e vai ser ainda importante ver o Clyke andando pelos bastidores desse pay-per-view, né? Mas agora falando da match, eu tenho uma curiosidade. Eu já tinha adiantado essa match exatamente desse jeito que ela foi postada, porque eu já acreditava que esse seria o resultado que o Daniels iria querer. E aí quando eu fui perguntar pro Daniels, ele me falou que queria vitória do Ace e me falou pra fazer estilo Ric Flair vs Shawn Michaels, né? I'm sorry, I love you, super kick e tal. E aí eu até mandei print pra ele do que já estava feito. E a gente tinha pensado exatamente na mesma coisa. A única diferença é que o golpe final ali do Ace se chamaria, acho que Fallen Angel, mas aí eu tinha colocado Legend Killer e aí o Daniels preferiu deixar como Legend Killer mesmo. E bom, foi o fim pra essa lenda, né? Legend Killer, cara, foi a morte aí, não a morte, né? Mas o fim aí desse Legend aí. Vão matar o senhor! A idade mesmo começou a pesar, como quando o Daniels pai tentou fazer o Best Moonsault Ever, mas acabou caindo ali na tentativa. O Ace a princípio abaixa a cabeça, não querendo finalizar o pai, que então fala, ó, Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. pode vir com tudo. E aí temos o I'm Sorry, I Love You Super Kick, seguindo do Legend Killer, o fim de Matheus Daniels dentro da PWF, que agradece os cânticos aí de Thank You Daniels do público, e é isso aí. Bastão passado ao Ace Daniels, e agora é ver o que o futuro reserva a nova geração Daniels. Inferno Match, Mike Kanellis versus Kane. Inferno! Inferno! Kane leva a melhor boa parte do combate, por estar aí na sua casa de conforto, mas aí já do lado de fora, quando ele tenta acertar um Big Boot no Mike, o Mike simplesmente segura sua perna e a coloca no fogo, e se alastra ali pela perna do Kane, e aí a vitória do Mike nessa quarta defesa de sucesso no segundo reinado como Intercontinental Champion,
O Dennis até achou engraçada a forma do nada de acabar a luta, né? Simplesmente pegando a perna do adversário e colocando no fogo. E o Will ainda brincou que o Kane é o Vasco do Intercontinental, e é isso aí. Outro card sem a promo dele, não tem o que ser feito. Esse é muito possivelmente o fim do personagem Kane na PWF. O PT vai se inscrever com um novo personagem, mas como a gente disse na gravação, o problema não é o personagem. O problema é a falta de promo mesmo, né? Mas vamos ver se com essa mudança isso melhora, né? E quanto ao Mike, um cara que vem sendo sempre consistente nas promos, e essa semana não foi diferente, me atrevo a dizer que, de acordo com o que eu já vi do Kane aí, mesmo se ele tivesse promado, mesmo se tivesse aí uma promo por parte dele, aí, considerando o que eu já vi dele, e em relação a essa última promo aí do Mike, eu acho que essa vitória seria do campeão, mas não tem como sabermos aí com certeza, né? Tudo pode acontecer, mas o que aconteceu foi o Mike promando e o Kane não. Então, vitória incontestável. Agora falando da outra match aí, portário secundário, Devil's Lumberjack Match, Brock Lesnar versus Felipe Paulo. O Felipe adotou a estratégia de, sempre que possível, derrubar o Lesnar ao lado de fora, porque aí em um 5 contra 1 ele levava uma surra dos Devil's Lumberjack antes de ser devolvido ao ringue, e isso resultou no Felipe conseguindo até mesmo dominar o Lesnar, mas isso até chegar o momento dele ser enviado para Suplex City. Fisherman Suplex, 3 German Suplex. A Devils então precisa distrair o referee para o Vega invadir o ringue e acertar um RKO no Lesnar, lembrando que o Vega não havia conseguido acertar um único RKO no Lesnar durante toda a feud deles para Pyromania, mas dessa vez conseguiu, contudo para o kick-out por parte do Lesnar, quando ele levou o pinfall ali do Felipe. E é então que entra o Miller Kazarian na arena, trazendo consigo aí praticamente todo o roster da empresa, que dá uma surra na Devils e os espanta ali do ringside, o que possibilita o Lesnar de erguer o Felipe nos ombros, e aí sim, F5 para vitória e comemoração de todos que foram reunidos aí por algo em comum, que é combater a Devils. Bons, maus, aliados, inimigos, rivais, não importa, né? Parece que o roster da PWF vai se unir para combater a Devils, e aí com o Lesnar erguendo o gestar e os aplausos aí de todos lá de fora, e se chega ao fim esse segmento aí que o Will até falou que poderia ser o fim do pay-per-view, e realmente é um momento que poderia fechar o pay-per-view, um grande momento. E aí, enquanto o povo ainda tava voltando do ringside ali, né, no backstage, o Clark tava andando quando se depara com o Suicide olhando um pedaço de papel. O Clark tenta puxar assunto com ele, seu velho rival da época de AWF, mas o Suicide tá meio estranho, então o Clark só fala: bom, fico feliz da gente ver, Suicide, se cuida. Mas aí, quando ele se vira, o Suicide pega ele ali pelo pescoço, sufocando ele, gritando charada, charada. Bom, aí o Clark cai desacordado, Suicide o coloca no ombro e vai levando embora aí, e deixa para trás aquele papel. Ele tava olhando, que nada mais é do que o desenho que o Charada havia feito ainda em 2014. Então, se o booking de 3 meses já não é suficiente, toma aí o booking de 7 anos. Só digo uma coisa, já estava tudo planejado nos rascunhos. Quem tem a DM no blog aí da EWF pode procurar nos rascunhos lá que vai encontrar. É mentira! E bom, agora chegando no nosso Common Event, na primeira gravação eu havia dito que os Ex-Velocity Tyros, Tag Team Tyros, eram os únicos a terem mudado de mãos, e de Tyro é verdade, mas tivemos a Briefcase mudando de mãos, no que eu achei que seria a Match of the Night, e só não foi porque o Billy e o Rude pra mim foram espetaculares, mas essa seria a segunda melhor luta, na minha opinião, por parte dos comentários. Como o próprio Lucas, Adam Page, pontuou lá no grupo, é como se o Rollins e o Page mostrassem dois lados de uma mesma moeda. Os dois estão falando da mesma moeda, mas cada um traz uma perspectiva diferente, e ambos convencem, têm argumentos sólidos quanto aos fatos, então acaba que ao fim prevaleceu aquele que estava na vantagem quanto aos argumentos acerca do oponente, que foi o Page. Lógico, muito em função dele nessas últimas semanas tá muito mais forte, né? Eu tenho certa culpa nisso, como por exemplo na Tag Team Match, que eu poderia escolher qualquer um dos dois ali para levar o pin, e eu optei pelo Rollins,
mas não tinha como saber que na semana seguinte o Page venceria o Rollins e o Billy. Eu realmente não esperava uma vitória do Page. E aí o Rollins levou outro pinfall. E aí, sem dúvidas, deu uma enfraquecida na moral do personagem. Mas mais do que culpa minha por ter feito o Rollins levar o pin na Tag Team Match, ou mais do que culpa do Rollins, eu coloco esse mérito total nas costas do Page, que pra mim tá fazendo um excelente papel como heel. Um papel excelente mesmo. Eu até comentei com o Page, e comentei na primeira gravação desse cast, que desde que o Page havia perdido o World Title, eu sinceramente não via ele se tornando World Champion de novo. Não via mesmo, mas agora, pela primeira vez, eu vejo isso. Desde que ele ingressou com essa nova gimmick e, bom, agora com essa briefcase nas mãos dele, né, fica com 99% de chance de que veremos de novo sim. Apesar de ser um Page completamente diferente do Page do início de 2020, né? Eu digo 99% de chance, porque o Will e o Daniels levantaram a possibilidade dessa feud com o Rollins se prolongar. Então, talvez ter um outro combate para de fato definir o detentor da briefcase. Então, vamos deixar como 99% de chance, de certeza apenas. Mas aquele 1% é vagabundo. E aí a gente chega no nosso main event da noite, Match of the Night. Apesar de não ter Evan Bourne nos comentários, eu achei justo dar esse título aí pra essa match, porque pra mim o Billy e o Rude foram os dois melhores promadores do card do pay-per-view, e o que me faz crer que vai ser muito interessante ver o Rude continuar na rota desse title. Dessa vez apenas ele e o Billy, e dessa vez algo mais construído entre eles, pois a história desse pay-per-view foi mais do Rude se rebelando contra Devils do que numa rivalidade propriamente dita com o Billy, né? Quanto aos comentários, o Rude foi por um lado muito ousado. Ele seguiu por um caminho mais cinematográfico, e assim que ele me contou no PV, eu confesso que fiquei, vai vir bosta aí, ele vai inventar de fazer algo muito diferente, vai dar ruim. Só que não, eu confesso que eu estranhei um pouco no começo, mas conforme eu ia lendo a promo, eu ia curtindo muito. A promo que se trata aí de uma viagem do Rude em seu subconsciente, ouvindo de pessoas do seu passado, como o Bob Heenan e até o Felipe Paulo. Então foi uma viagem muito bacana aí, mas em 4 partes de comentário. Então, ou seja, com certeza mais de 8.000 caracteres. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Ele só argumenta contra o Billy em um único parágrafo, que é sobre o Billy ter perdido na Triple Threat Match contra o Page, enquanto por outro lado ele nunca perdeu sob essa estipulação. Só que o comentário do Billy é basicamente inteiro dedicado a dissecar cada fala do Rude, cada aspecto dele, cada ação dele e argumentar em cima. Então nesse quesito aí, sem dúvidas, o Billy ainda levou a melhor, e muito em função do Rude de fato não tem muito o que contestar sobre o Billy. Por isso acho que vai ser muito interessante se essa rivalidade continuar e dar ainda mais embasamento pro Rude argumentar contra o Billy, e dessa vez só entre os dois. Então sobre a luta, o Rude conseguiu o Rude Awakening sobre o Bourne pro kick out, mas ele não se desesperou e tirou de seu arsenal um golpe novo, uma mistura de Power Bomb com um Pile Driver, o Ganso Bomb. Só que antes que ele pudesse fazer o pinfall, parece que o Billy aprendeu com a última derrota. Então ele entrou no ringue só para se livrar do Rude, e aí foi ele quem finalizou o Bourne, com um Airborne, né, por parte dele, repetindo ali o final da Pyromania. Então vitória do Billy, mas com o Rude tendo esse pinfall roubado aí, que abre brecha para uma Billy Kingston versus Rick Rude. Foi especulado até mesmo a possibilidade de um cash-in, e aí termos Adam Page versus Rick Rude pela primeira vez, já que essa match nunca aconteceu, mas enfim, né? Teremos que esperar pelas cenas dos próximos capítulos. E bom, pessoal, por hoje vai ser só isso mesmo, uma review rapidinha aí do pay-per-view, só para não passar batido. Tô gravando isso na quinta-feira, vou tentar editar rápido aí para soltar aí até a sexta-feira, para não ficar muito em cima já do próximo show. Mas é isso aí, espero que nas próximas edições corra tudo bem, para que não seja perdido uma boa conversa, como foi a com o Will e com o Daniels acerca desse pay-per-view. Então me desculpe aí por essa edição ser a piorzinha que já teve, ser a menor também, só ter eu, mas é o que deu para fazer aí de última hora, aí, em cima da hora.
Tá bom. Obrigado a você que, apesar de tudo, tá escutando aqui meu monólogo sozinho. É por você que eu tô gravando isso aqui. Então, obrigado pela atenção e falou! Vendaval!